Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso aquecimento para a Semana da Costura Sem Cálculo. Tá chegando, gente. Se vocês ainda não se inscreveram, clica aqui no link e inscreva-se. Um evento online e gratuito, onde vocês vão sair de lá com a sua primeira peça pronta. A tal Ano Novo tá chegando, vocês não vão ficar de fora, né? Imagina você usar uma roupa aí nas festas de final de ano feita por você. Sim, e é isso que eu vou ensinar. Vou ensinar vocês a fazerem a modelagem, o corte e a costura de uma peça sem cálculos matemáticos, de um jeito simples, para pessoas que já tentaram costurar ou nunca costuraram e têm dificuldade com modelagem. Então, método simples, sem cálculos matemáticos. E para se inscrever é fácil, só clicar no link e eu espero vocês lá, certo? Hoje vamos falar aqui de uma dúvida que é simples, mas que já aconteceu com todo mundo e às vezes causa um transtorno aí, que é o que a gente chama da máquina engolir o tecido, que seria o quê? Quando ela puxa o tecido para baixo da bobina e as pessoas ficam desesperadas. Gente, tem motivo para se desesperar em alguns casos, sim. Se você usa máquinas menores, como a mini máquina, que tem a engrenagem plástica, isso aí pode até custar a sua máquina. Sim, pode danificar a sua máquina. Mas hoje eu trouxe aqui 3 dicas, então eu vou falar para vocês. Por que acontece, como evitar e o que fazer se já aconteceu, né? Como que você vai fazer se já tiver acontecido. Então a gente vai tratar essas 3 partes para não acontecer mais e não ter risco aí de danificar a máquina de vocês. Vai ser um vídeo bem rapidinho, mas eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no seu dia a dia da costura, principalmente que tá iniciando, né? Que às vezes acontece aí isso no meio da costura e vocês ficam desesperadas que não sabem como consertar. Então, bora pro nosso vídeo. Bom, para quem ainda não sabe do que a gente está falando, né? Engolir tecido, a expressão engolir tecido, é quando o tecido entra nessa parte aqui da máquina, tá? E acaba descendo para baixo aqui na caixinha da bobina. É muito perigoso, como eu falei para vocês, por quê? Aqui dentro, se vocês abrirem, tem a laçadeira, né? A ponta da laçadeira. Quando você trava o tecido ali embaixo, você pode estar tirando o tempo da laçadeira, que a gente já até comentou aqui no vídeo o que seria o tempo da laçadeira, que é quando a laçadeira não vai conseguir mais caçar essa linha aqui de cima, né? Então, você acaba travando o tecido, depois que você tira todo o tecido, limpa toda a sua máquina, você vai fazer a costura e você percebe que a linha de baixo não tá subindo mais, porque você tirou o tempo da laçadeira. E você pode também quebrar a ponta da laçadeira, tá? Que é muito perigoso, principalmente para quem usa a mini máquina, que é uma máquina mais sensível, né? As partes da laçadeira têm partes plásticas, então podem até estar quebrando a máquina. Então prestem bastante atenção. Primeiro eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para isso não acontecer, algumas dicas bem simples, tá? E se acontecer, também vou explicar para vocês como que vocês retiram sem ter perigo de prejudicar aí a máquina de vocês. Então, eu vou começar aqui explicando para vocês por que acontece. Geralmente, acontece em tecidos finos, como, por exemplo, o tule, a elanca, tá? Que são tecidos finos, a renda, deixei alguns aqui para vocês verem, mas também acontece com cambraia, tecidos mais finos, viscose pode acontecer, tecidos mais fininhos geralmente que acontece. Pode acontecer com tecido mais grosso? Pode também, mas geralmente é mais fácil acontecer com esses tecidos finos. Então, vou testar aqui num pedacinho da elanca para vocês verem. Outro motivo pelo qual acontece. Muitas das vezes a gente está usando uma agulha muito grossa para um tecido muito fino. Esses tecidos que eu acabei de mostrar para vocês, todos são tecidos super finos, né? Então, você teriam que estar usando o quê? Uma agulha 9, 10, 11 no máximo, tá? Quando você usa uma agulha muito grossa, em vez de ela furar o tecido, né, com delicadeza e entrar, ela pega o tecido e empurra. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vem com força e empurra o seu tecido lá para baixo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai chegar aqui, ela vai empurrar o seu tecido lá para baixo. Estão vendo? Aqui ela entrou. Por quê? Porque aqui eu tô usando uma agulha bem grossa, ó, essa agulha que eu tô usando é grossa, então ela não consegue furar o tecido, por causa dela ser muito grossa. Então, ela vai descer e vai levar o tecido junto. Se fosse uma agulha mais fina, isso não aconteceria, tá? Então, é um dos motivos que acontece, você tá usando uma agulha com uma numeração muito grossa para o tipo do tecido que você tá usando. Vou encaixar aqui o meu calcador e vou mostrar pra vocês outro motivo. Outro motivo, vocês vão fazer uma barrinha, aí vocês dobram, colocam ela aqui, certo? E vão começar a costurar. Então, o que acontece, ó? Comecei a costurar, ela já puxou o tecido, ó, travou. Já desceu o tecido pra baixo.
Porque eu comecei bem na beirada do tecido. Ela é um tecido muito fino. Isso aqui poderia acontecer até com tecido mais grosso, tá, gente? Então, nunca comecem a costurar bem na beiradinha do tecido. Podem prestar atenção que sempre embola o tecido no começo ou no final da costura. Porque é quando ele pega nessa beiradinha. Aí, se a agulha... Poderia até estar uma agulha fina, mas se ela empurrar o tecido pra baixo, ela vai embolar. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela já puxou. Como eu vi e já parei na hora, não aconteceu nada. Mas se você continuar costurando, ela vai puxar o tecido todo pra baixo. Outro motivo também que acontece é por causa da regulagem. Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Às vezes, vocês colocam no ponto muito pequenininho, ó. Por exemplo, o 1, o 2. Vão fazer um ponto reto, não tá nem no zigue-zague, tá no ponto reto, tá? E colocam num ponto muito apertado. E aí, ele fica batendo a agulha num lugar só. Então, como ele vai ficar batendo várias vezes o ponto num lugar só, vai ficar grosso de linha embaixo. Quando ele ficar grosso de linha embaixo, ele vai puxar pra baixo. Ele não vai conseguir sair e correr, né? A máquina não vai conseguir puxar a tração. Então, esses são os motivos mais comuns. A agulha muito grossa, costurar muito na beirada do tecido e fazer o ponto muito estreito, que acaba puxando pra baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai começar a nossa costura aqui pra não ter perigo disso estar acontecendo, tá? Vou testar aqui agora num pedacinho de tule pra vocês verem como que tem que estar fazendo, tá? A maneira certa de estar fazendo. Vou testar no tule porque o tule é um dos mais chatos, porque ele é bem fininho. Então, vamos imaginar que a gente tá fazendo uma costura, ó, vamos unir as duas. Como eu expliquei pra vocês, se eu colocar aqui na beirada e já começar a costurar, ele vai puxar o tecido pra baixo. Então, como que a gente faz, ó? Vou posicionar aqui o meu tecido, onde eu vou começar a costurar. E vou pegar essa linha de trás e vou puxar, ó. Vou deixar uma quantidade dela sobrando pra me orientar na hora de começar a minha costura. Deixa eu virar aqui do outro lado, só pra pegar uma parte que tá bem retinha aqui do tecido, tá? Então, vou dobrar. Vou colocar ela... Não posso colocar muito na beiradinha, igual eu falei pra vocês, então dá uma distância. Seguro a linha de trás, igual eu já expliquei pra vocês lá na aula que a gente fez nossa bainha estreita, né? Com calcador de bainha estreita, bainha de lenço. Na bainha de lenço, a gente também usou essa estratégia. Por quê? Quando a gente vai fazer a bainha de lenço, é uma costura bem fininha, né? Bem estreitinha, um tecido fino. Então, pode acontecer de estar puxando aqui também. Então, primeiro você vai descer a agulha com a mão, tá? Como que seria descer a agulha com a mão? Pra quem não sabe, gente, vai fazer isso aqui, ó. Você vem e vira ela e desce ela toda com a mão primeiro. Desci toda a minha agulha sem acelerar. Agora, eu vou pegar a linha aqui atrás e não tá toda na beiradinha, tá? Eu deixei um meio centímetro ali, pra mim poder puxar o tecido. Vou segurar o tecido de trás. Quando eu começar a acelerar, eu vou puxar a linha, mas não é com força. Você só puxa pra ajudar. Desse jeito aqui, ele não vai deixar descer a linha, ó. Puxei. Agora, eu já posso continuar que não tem perigo. Mesmo a minha linha estando estreita, ela costurou, ó. Poliane, mas essa beiradinha aqui não vai costurar? Se vocês quiserem costurar ela, dá também. Aí, vocês dão um retrocesso. Deixa eu voltar aqui. Mudar ele de lado pra vocês verem. Como que a gente faz, ó. Então, puxa a linha. Dobrei. Vou fazer a minha barrinha aqui. Passa um pouquinho, ó. Um meio centímetro, pelo menos. E aí, você começa a costurar puxando a linha. Baixa a agulha com a mão. Costura um pouquinho. Agora, você dá um retrocesso. E agora, continua a costura pra frente. Puxando aqui a linha. Desse jeito aqui, ele não vai embolar o seu tecido para baixo, tá? Mas lembrando também, usem a agulha fina, tá? E usem o ponto mais largo, pra evitar que isso esteja acontecendo. Tá, Poliane, deu ruim, já travou. O que que eu faço? Primeira coisa, gente, quando travar, vocês vão perceber que ela vai travar a agulha junto, ó. Se desceu a agulha não quiser subir e começar a travar, para. Não força a agulha pra ela entrar e descer, ó. Aqui a minha tá travada, ó. Agora ela travou, eu tento ir descer, ela não desce. Então, se ela travar lá embaixo, não tenta forçar ela de subir, tá? O que que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão desligar a máquina, né? Pra não ter perigo aí de vocês estarem se machucando. Se a agulha ficou pelo lado de baixo, a minha não ficou. Mas se ela ficar presa aqui no tecido, você vai pegar a chave, né? Se a sua for de chave, ou vão destravar aqui e tirar a agulha. Primeira coisa, vocês vão tirar a agulha. A minha não ficou presa, então não tem necessidade de eu tirar. Então, eu vou levantar aqui o meu calcador. Vejam que se eu puxar, ela não sai. Não puxem. Aqui tá o erro. Quando vocês travam o tecido lá embaixo, na hora, né, do medo, a primeira coisa, do pavor, a primeira coisa que vocês fazem é puxar o tecido.
Às vezes ele até sai, mas o que que acontece? Como eu falei pra vocês, se ele tiver enroscado na laçadeira, ele pode estar quebrando a laçadeira. Então, a gente vai pegar, ó, a nossa chave, por isso que é importante a gente sempre deixar a nossa chave perto da máquina, e a gente vai abrir. Se a de vocês for com aquela caixinha embaixo, vocês vão fazer a mesma coisa, todas dá pra tirar essa partezinha, tá? A mini máquina, todas você consegue tirar. Então, a gente vai tirar com muito cuidado e só depois a gente vai destravar. Nunca puxa o tecido. Principalmente na mini máquina, bastante gente já me mandou mensagem falando: ai, a minha máquina não tá puxando a linha de baixo, eu não fiz nada. Falei: ela travou tecido? Travou uma vez. Falei: então, você tentou costurar? Você puxou? Travou o tecido, você puxou, você pode estar perdendo aí a tua máquina, tá? Vou tirar aqui o meu calcador também pra facilitar, ó. Então, já tirei aqui o parafuso. Vamos tirar essa chapa todinha com muito cuidado, ó, ela tá presa. Quem precisar pode tirar a agulha, ó, tá presa, ó, vocês vão ver que ela prendeu lá embaixo. E agora, o que que a gente vai fazer? Infelizmente, né, em alguns casos, a gente vai ter que cortar o nosso tecido. Se for uma peça, Poliane, ai, 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 né? Muito cuidado aí, mas se for necessário, é melhor a gente sacrificar a peça do que sacrificar a máquina, gente. Ó, tirei. Vejam que ela tá bem presa, ó. Vou descer aqui pra vocês verem. Olha como ela prendeu. Vocês estão vendo? Se eu virar mais um pouquinho, a minha laçadeira, deixa eu voltar, ó. A ponta da minha laçadeira tá aqui. Se eu puxar e ela estiver presa na laçadeira, pode quebrar a laçadeira da minha máquina. Depois que vocês fizeram isso, aí é fácil, ó. Depois que soltou tudo, é só você ir puxando, ela vai soltando. Olha a quantia de tecido e sujeira junto. Ela puxou tudo aqui pra baixo. Tira tudo bonitinho, vê se não tem nada mais segurando, ó. Se precisar, tira aqui a caixa da bobina. Vê se não tem nada mais prendendo. Vira certinho. Terminou de fazer isso? Agora sim, a gente vai voltar aqui e vai montar ela novamente. Mas vocês viram a quantidade de tecido que entrou pra dentro da máquina? Se a gente tivesse puxado esse tecido, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar a caixinha da bobina. Eu já mostrei uma vez pra vocês aqui a laçadeira, mas eu vou tentar mostrar de novo. Eu acho que tem que soltar aqui, peraí. Vou soltar aqui a lateral e vou mostrar pra vocês a pontinha da laçadeira. O que que é a caixinha da laçadeira que eu sempre falo pra vocês que tem que tomar muito cuidado, ó. Deixa eu soltar o outro. Vejam que ela é bem presa, essa máquina aqui. Ela... Ai, agora saiu. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Essa pontinha. Essa aqui é a ponta da laçadeira que eu falo pra vocês. Se vocês abrirem a de vocês, encostarem o dedo, vocês vão ver que ela é bem afiada. Igual uma agulha. Se ela é igual uma agulha, o que que a gente deduz? Que se a gente puxar, ela vai quebrar. Então, pode ser que aconteça isso na máquina de vocês. Embolou a linha aqui, porque quando ela embolar, ela vai grudar naquilo ali, tá? Na pontinha da laçadeira. Grudou ali na pontinha da laçadeira, eu vou chegar mais pertinho pra vocês verem como ela é bem afiada, ó. Ó, deixa eu focar aqui. Olha ali, ó. Aqui, ó. Essa pontinha que eu tô falando pra vocês, ó. Estão conseguindo ver, né? Olha a pontinha como é afiada, parece uma agulhinha. E geralmente, quando o tecidinho desce, ela vai prender ali. Então, se você puxar aquele tecido todo pra cima, ele pode quebrar, né? E pode travar essa parte. E o que seria perder o tempo da laçadeira, ó? Vocês veem que ela tá rodando, quando ela chegar aqui, ela vai dar uma volta, ó. Quando ela chega aqui, ó, a agulha desceu. No caso, se tivesse com a linha, ela tinha descido. Quando a agulha tá subindo, ela passa e pega a linha da agulha. Por isso que ela faz subir a linha de baixo. Quando a gente perde o tempo, seria o quê? Quando a gente trava, por exemplo, aqui e força. Daí a agulha sobe sem a laçadeira virar. E elas não estão mais conversando, no caso, né? Elas não têm mais esse tempo certo de uma passar, no caso, e pegar. Então, o que que acontece? Quando a laçadeira vem, a agulha já subiu. E aí, ela não vai mais puxar a linha da bobina. Então, gente, parece uma coisa simples quando embolar, assim, o seu tecidinho aí, mas toma muito cuidado pra não fazer isso. Se já aconteceu, se a sua não tá puxando, perdeu o tempo da laçadeira, aí, infelizmente, vocês têm que levar pra assistência técnica, tá? Porque daí ele vai estar desmontando aqui e arrumando pra vocês. Ou então, né, em muitos casos, como eu falei pra vocês da mini máquina, se quebrar a pontinha da laçadeira, aí já era, gente, aí não tem jeito. Não sei dizer pra vocês ao certo se dá pra trocar. No caso da Singer, provavelmente tem a troca, mas no caso da mini máquina, muitas vezes nem compensa tá arrumando. Então, tomem muito cuidado. Vocês viram que foi bem simples. Travou aqui, prendeu, corta o seu tecido. É melhor você cortar aqui pela parte de cima e liberar pela parte de baixo. Ah, Poliane, mas era minha roupa, poxa vida, eu tava costurando.
infelizmente isso acontece. Dá pra tirar sem acontecer isso? Até dá. Vocês vão tirando aqui e vão vendo. Se vocês conseguirem tirar o tecido sem cortar, tudo bem. Mas geralmente quando ela puxa pra baixo, eu vou mostrar pra vocês, ela já acaba estragando o tecido, ó. Ela desfiou todo o tecido, né? Então quando ela embola ali, ela já estraga. Então, o melhor a fazer é colocar a agulha certinha, como eu falei pra vocês, usar uma agulha fina, se o tecido for fino. Regular aqui o nosso ponto pra não deixar ele muito estreito, então vai fazer uma costura reta, usa aí entre o 3 e o 4. Não usa em numerações muito baixas, porque senão vai acabar embolando também. E também usar aquela estratégia que eu falei pra vocês de deixar aqui a sobra, né, da nossa linha na parte de trás e ir puxando. E aí, desse jeito, vocês se previnem pra não acontecer isso e não acabar perdendo aí a sua roupa, o seu tecido, ou até mesmo quebrando a sua máquina, certo? Então é isso, pessoal, são dicas simples, mas que vocês lembrem de usar aí no dia a dia para não correrem o risco de estar acontecendo isso com vocês. E como eu falei, né, pode danificar aí a sua máquina, pode até mesmo quebrar e não ter mais conserto, dependendo da máquina que vocês têm. Então é uma coisa, parece simples, mas pode se transformar em algo grave. Então, dá para ser evitado, vocês viram que foram dicas super simples, é só prestar atenção nesses detalhes, principalmente, como eu falei para vocês, quando vocês estiverem costurando tecidos finos, que geralmente é quando isso acontece, certo? Então, sigam essas dicas, se atentem, tenham atenção a essas dicas, que vai dar tudo certo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e, é claro, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perderem novas dicas. Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, muita paz, amor, saúde, prosperidade e até a próxima!